Olá, queridas amigas e amigos do Ciranda de Luz de Sapiranga. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Quero, de antemão, agradecer também o convite que me foi formulado para que juntos pudéssemos estudar agora a doutrina dos Espíritos. Hoje o nosso tema é sobre a paz em Cristo. Tem uma passagem do Evangelho de Jesus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34, que diz o seguinte: Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Esta passagem do Evangelho de Mateus, ela se insere dentro de outras passagens dos Evangelhos e que tratam sobre um grande título que é a moral estranha. Por que Jesus anunciou que não veio trazer a paz, mas sim a espada? Porque a paz é algo que todos nós buscamos. A sociedade, em um determinado momento, cansado de tantos conflitos, teve, através da genial ideia do Papa Paulo VI, em 1967, estabelecer no nosso calendário um dia que ficou intitulado Dia Mundial da Paz. Então, todo 1º de janeiro de cada ano, desde 1968 para cá, foi estabelecido como o Dia Mundial da Paz. E o Papa Paulo VI, ele chegou a afirmar que esta data não era uma data dos cristãos, porque a paz envolve todos os povos. Era uma tentativa de Papa Paulo VI ir fomentando uma discussão entre os homens e aplacando a sua fúria purgana cada vez maior. 1968 foi um ano da Guerra do Vietnã, então houveram milhares de mortes. Então o mundo já contabilizava uma série de cenas e situações de horror em razão de mortes, de agressão, de perseguição, de discriminação. Então, todos os anos, a partir de 1968 para cá, 1º de janeiro, nós celebramos o Dia Mundial da Paz. E cada ano ele tem um determinado tema. Envolve refugiados, envolve a questão da ecologia, envolve a questão da política, como instrumentos de reflexão para que o homem possa criar a paz, estabelecer a paz. Todos nós aspiramos a um ambiente de paz, a um ambiente harmônico, a um ambiente tranquilo. Como conseguir isso? Nesse dizer de Jesus, o Cristo vai no fundo desta questão. Não pense que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Por quê? Nós vamos encontrar, então, numa lição de Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, lição número 104, as colocações desse mentor de Chico Xavier sobre as palavras de Jesus. Porque, como nós vamos observar aqui, nesse ensinamento de Emmanuel, o Cristo ele vai no fundo da questão para que se estabeleça verdadeiramente a paz. Porque esta paz exterior que a gente almeja, esta harmonia entre as pessoas, que haja um convívio equilibrado, que haja respeito entre todos, começando pela família, na sociedade, porque o oposto da paz é o conflito. E ainda a gente observa na nossa sociedade vários focos de conflito. Nós tentamos apaziguar esses conflitos com alguns regramentos, mas nem sempre se consegue alcançar o nível que nós gostaríamos de paz. Nós temos conflito dentro do próprio lar, que são atritos nos relacionamentos, nós temos dificuldades de convivência dentro de um condomínio, de um prédio de apartamentos, onde as pessoas tendem a expressar a sua vontade e que ela tem um valor maior do que a vontade do outro. Então é difícil nós encontrarmos esses limites e procurarmos regrar estas situações. Nós temos esses problemas nos problemas sociais, agora nós estamos vivendo esse período de pandemia, e a gente vê um número grande de pessoas desrespeitando a questão do isolamento social e fazendo suas festas, não só festas particulares, mas grandes festas, às vezes com pessoas dotadas de um bom grau de conhecimento e que acabam infringindo
estas regras que são regras de saúde, sanitárias e públicas. Então, são vários focos de atrito. Focos de atrito nas relações políticas, nas disputas de poder, focos de focos de conflito nas disputas de poder entre os estados, gerando guerras de facções, guerras de grupos, de etnias. Então, nós temos vários focos de conflito na Terra. Isso gera instabilidade, nos afasta da paz. Como é que nós vamos conquistar a paz? Como é que nós vamos acabar com esses focos de conflito, esses atritos entre as pessoas? Será que é sobre a supremacia de uns sobre os outros? De fazer uma grande divisão na Terra entre os bons e os maus? E nós, então, estabelecermos mecanismos de extermínio daqueles que são maus? Mas nós não somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai? Como é que a gente pode pensar numa solução em que envolva dizimar pessoas, exterminar determinados grupos, afastar de vez determinadas grupos de pessoas, enfim? Então, por isso que Jesus vai no foco desta questão. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E aí Emmanuel nos diz que esta espada que Jesus nos veio trazer, ela é simbólica. Essa espada ela é dotada de um símbolo. E é Emmanuel que vai nos esclarecer, então, na questão, ou melhor, no capítulo 104 da obra Caminho, Verdade e Vida, esta situação humana com relação à paz. Ele chega a dizer, no início desse capítulo, e a Emmanuel sendo Emmanuel aqui, não é? Porque a gente conhece pelas histórias da vida do Chico Xavier o quanto era severo Emmanuel, o quanto Emmanuel cobrava comportamentos de disciplina de Chico Xavier. Teve uma ocasião em que o Chico ganhou um piano de um amigo que era representante de uma grande fábrica de pianos aqui no Brasil. Então ele ganhou, fruto do seu trabalho, da sua dedicação, do número de vendas que ele fez, ele acabou ganhando deste amigo um piano. O Chico ficou encantado com esse presente e ele decidiu então estudar piano. E ele contratou uma professora. Na noite que ele aguardava a professora chegar, as pessoas foram chegando à sua casa, porque era costume ele receber as pessoas, muitas vezes antes de ir ao centro espírita, e ele foi avisando as pessoas que chegavam ali aquela noite que ele não atenderia ninguém, que ele, naquela noite, iria dedicar para si mesmo, porque ele faria a sua primeira aula de piano, e ele gostaria de parte da sua vida dedicar ao estudo desse instrumento. E aquela turba foi se formando na frente da casa do Chico, uns espalhando para os outros, olha, o Chico não vai atender ninguém essa noite. Quando próximo do horário da professora de piano chegar, Emmanuel entra na casa, olha o Chico arrumado, sentado próximo ao piano e pergunta para ele assim, mas Chico, o que é isso? Essas pessoas todas aqui na frente da casa e te vejo aqui sem atendê-las, o que está acontecendo? E Chico então diz para Emmanuel, mas Emmanuel, acontece o seguinte, que hoje eu decidi que vou ter a minha aula de piano todos os dias, nesse mesmo dia, todas as semanas, nesse mesmo dia, eu vou consagrar para minha aula de piano. Já contratei uma professora, daqui a alguns minutos ela está chegando. E aí Emmanuel olha bem para ele, bem sério, e diz assim, mas Chico, tu achas que tu veio para esta vida para estudar piano, para ser um pianista? Pois tu está muito enganado. O teu compromisso é outro. O teu compromisso é com Jesus. E não há possibilidade de desviar do teu tempo. Então eu te digo uma coisa. Se tu decidires ter a tua aula de piano, pode dar adeus para a nossa convivência,
para nós, pelo fato de nós trabalharmos juntos. Se tu decidir ter aula de piano, estou dando adeus para ti, não nos encontraremos mais e certamente a tua missão vai estar fadada ao fracasso. Pegou, deu as costas e saiu. Chico então pensou um pouco. Quando chegou a professora de piano, ele lamentou, pagou pela aula e dispensou para continuar a sua trajetória junto com esse mentor que nós conhecemos, Emmanuel. Então, Emmanuel tem essa característica, ele é direto e muitas vezes ele é duro e firme. Aqui nesse capítulo 104 desta obra, Caminho, Verdade e Vida, a gente vai ver Emmanuel com esta característica, sendo bem direto, sendo bem franco. Então ele começa o seguinte, ele faz aqui um alerta com relação à concepção que nós temos de paz. Porque nós buscamos um mundo sem conflitos, mas como é que nós vamos fazer isso? Porque num primeiro momento a gente pensa a paz a partir dessas condições nossas do entorno sem nenhuma dificuldade. Então ele diz o seguinte, o conceito de paz entre os homens desde muitos séculos foi visceralmente viciado. Então ele já começa dando o tom aqui. Ele está dizendo que o conceito de paz que nós temos e que nós criamos ao longo dos anos, desses anos todos, ele está visceralmente viciado. Quando a gente fala que algo está viciado, é porque ela perde a sua característica original. Então, está viciado, perdeu aquilo que fazia parte das suas características originárias, essenciais. Então, a paz, segundo nos diz Emmanuel, na concepção que nós formamos ao longo do tempo, ela se deturpou. Ela perdeu as suas características, que eram características essenciais. E aí ele vai nos esclarecer por quê. Aonde que nós criamos esta deturpação, que nós modificamos esses conceitos originais de paz. Porque ele diz o seguinte, na expressão comum, a paz significa haver atingido garantias exteriores. Então veja o que ele está dizendo, olha, o conceito que a gente tem de paz é um conceito viciado, um conceito deturpado. Por quê? Porque nós acabamos com o tempo criando a concepção de que a paz é garantias exteriores. Então, nós ganharmos garantias, e essas garantias são exteriores. Dizem respeito à nossa relação com os outros, dizem respeito à nossa relação com esta vida, com aquilo que esta vida pode nos proporcionar. São relações exteriores. Ele vai dizendo o seguinte, dentre as quais essas garantias exteriores, possa o corpo vegetar sem cuidados. Garantias exteriores, dentre as quais possa o corpo vegetar sem cuidados. Então, quando um corpo está vegetando, é porque ele não realiza mais determinadas funções que são vitais, que muitas vezes precisa de aparelhos para manter vivo. É um vivo morto ou um morto vivo, porque sem o auxílio de determinados aparelhos ou instrumentos, aquela vida desaparece. É a questão desse corpo vegetando. Então, olha só o que Emmanuel está dizendo. Ele diz que a gente se vale de várias garantias exteriores, achando que isso é paz, quando na realidade o nosso corpo está vegetando. O tempo está passando e nós estamos num determinado automatismo, porque aquele corpo que vegeta é um corpo sem relação com o mundo externo. É como se ele parasse no tempo, precisando ainda de auxílio externo para ele manter um mínimo de vida. É um morto-vivo. E Emmanuel nos diz ainda, de que forma então a gente pensa essas garantias exteriores?
e que deixa o nosso corpo vegetando. Ele diz assim: rodeando-se os homens de servidores. E aqui ele começa a dar esta ideia, porque quando nós pensamos em paz, a gente pensa num determinado nível de vida sem nenhum trabalho. A paz para nós é não termos trabalho. A paz para muitos de nós ainda é se valer do esforço de outras pessoas, do trabalho de terceiros, que seria nosso trabalho. E a gente coloca para que outros venham a fazer esse trabalho para nós. É o que ele diz, rodeando-se o homem de servidores. Então a gente tem alguém que vai arrumar a nossa casa, limpar, trocar os lençóis, estender a cama, lavar a roupa, passar a roupa, fazer a nossa comida, nos levar para cá, nos levar para lá. Então nós vamos nos cercando de servidores. E nós com isso vamos criando um processo de vegetação do corpo e viciando o nosso entendimento acerca da paz. Olha só se isso muitas vezes a gente não se pega de sobressalto a perceber que nós buscamos muitas vezes uma paz individual assim. Então, quando eu puder, quando eu conquistar uma determinada condição, eu vou ter a melhor da paz possível, porque daí eu não vou fazer absolutamente nada. Eu vou acordar de manhã na hora que eu quiser, quando eu me levantar, meu café já vai estar posto sobre a mesa, eu vou ler meu jornal, tomar aquele café, vou me levantar, alguém vai recolher, vai lavar, colocar no lugar, preparar a roupa para eu depois do meu banho, e eu vou então viver com servidores. Veja se não é isso que a gente pensa. Olha, se eu pudesse escolher ter uma vida assim, cercada de servidores, isto é um estágio de paz. E aí Emmanuel está dizendo que isso é uma concepção viciada de paz, deturpada de paz. Porque ele diz que desta forma nós vamos apodrecer na ociosidade. Olha os termos fortes com que Emmanuel coloca aqui. Ele fala da gente estar visceralmente viciado, o corpo vegetando sem cuidados, de nós apodrecermos na ociosidade. Quando a gente apodrece, o que acontece no apodrecimento? Acontece a decomposição. Então o corpo vai se decompondo, vai se apodrecendo, ele vai perdendo inclusive a forma, as suas propriedades. Se nós vamos apodrecendo na ociosidade, quer dizer que o espírito com o tempo vai se descaracterizando, desnaturando, perdendo aquilo que seria a sua identidade maior. Então nós, desta forma, buscando garantias exteriores, nós vamos gerando processos de ociosidade e esta ociosidade vai decompondo, desnaturando, ela vai apodrecendo a nós enquanto essência, enquanto natureza. Porque uma das leis de Deus é a lei do trabalho, que está ligada ao processo de progresso, a lei de progresso, o trabalho sendo uma atividade útil que gera aprimoramento e processo. A ociosidade faz com que então a gente pare no tempo e vá perdendo a nossa identidade até mesmo com Deus, com este Pai, porque a gente vai se desviando do trabalho e perdendo-se nos caminhos do progresso, deixando que esse progresso aconteça. E isso vai gerando cada vez mais aflição para o espírito. E ele ainda termina dizendo que desta forma nós vamos nos ausentando dos movimentos da vida, porque a vida é movimento.
Todos os sinais vitais do nosso organismo envolvem movimentos, ciclos, vibrações. O sangue toda hora pulsando, o ar que entra nos nossos pulmões e sai, os fluidos do nosso organismo, todos os processos metabólicos, tudo é movimento, nada cessa. Quando nós estabelecemos esse momento de cessar, de parar dessa ociosidade que nós imaginamos seja a paz, através dessas questões exteriores, nós encontramos num processo de decomposição da nossa natureza espiritual. Porque a vida é este movimento. Quando nós nos propomos a projetos cada vez novos, diferentes, isso nos mostra que nós estamos de mãos dadas com a vida. A pessoa que muitas vezes ainda faz projeto aos 60, 70, 80 anos de vida. Divaldo Pereira Franco, uma ocasião, recebeu uma senhora que aos 80 anos tinha feito vestibular para o direito e ela estava extremamente contente. E ela dizia para o Divaldo, olha, eu criei meus filhos, ajudei a criar meus netos e só agora eu estou tendo tempo para fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Então eu estou cursando direito. E ela diz, porque mesmo que a morte me colher agora ou logo depois de me formar, esse conhecimento não terá sido em vão, porque o conhecimento é do Espírito e eu vou levar para todos os lugares que eu for. Por isso que Divaldo, com mais de 90 anos de idade, trabalha, faz lives, palestras, 3, 4 palestras por semana lá da Mansão do Caminho. Quando podia, estava viajando, conhecendo lugares, pessoas, se renovando. É uma pessoa com 90 anos de idade, mas com pensamento de pessoas jovens. A experiência valorizou aquilo que é a essência do Divaldo sem que ele parasse. Então a vida é movimento. Quando nós imaginamos uma paz, porque a gente vai deixar de trabalhar, porque nós vamos deixar de estudar, porque nós vamos deixar de atender as atividades do centro espírita, ou seja, lá em que instituição a gente estiver vinculado, a gente vai entrar num processo de ociosidade, de apodrecimento da nossa alma. Então a paz não é isso. A paz que o Cristo veio nos trazer, ela tem como símbolo uma espada, que a espada é uma luta. Tem esse objeto, esta ideia de ser uma luta, mas não é uma luta de sangue. O próprio Emmanuel esclarece, dizendo o seguinte, Jesus não endossou esta tranquilidade. Ele trouxe a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento de si mesmo. Então, a espada é essa espada simbólica do conhecimento pela revelação divina. Conhecimento interior pela revelação divina. Então é importante a gente perceber que o conceito de paz, ele envolve uma atividade constante de aprimoramento, por isso a luta, por isso a espada. E ela está vinculada a um conhecimento interior através da revelação de Deus. Então esta revelação divina diz respeito as leis que regem o universo, estas leis morais que nós encontramos lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, bem explicado para todos nós. Então é esta revelação divina que nós temos no fundo de cada um de nós, que deve ser objeto de constante progresso e melhora, porque vejam, nós temos que trabalhar em nós aqueles germes das virtudes humanas. E esse trabalho não é um trabalho fácil. E é através desse trabalho que nós adquirimos a paz. É isso que Emmanuel está dizendo. Porque se nós temos essa revelação divina dentro de nós e a gente desconsidera ela para buscar essa paz interior, a gente entra num processo de sofrimento espiritual, de apodrecimento do espírito. Então a gente precisa resgatar esta revelação divina que diz respeito à compreensão e ao exercício das virtudes
começando pela humildade, pela misericórdia, através do perdão, pela fraternidade entre todos, pelo exercício da caridade. Aí nós vamos estabelecendo um processo de caminhada de construção interior para efetivamente a paz se dar a partir de nós. Então a paz do mundo começa em nós. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos muito interessante, porque quando a gente trata de paz é isso, a gente quer apaziguar os conflitos. E aí, uma pergunta de Kardec diz assim: por que no nosso mundo nós temos tantos conflitos, tanto sofrimento? E os Espíritos respondem: porque este é um mundo de provas e expiações. É por isso. Porque existem outros mundos habitados onde o sofrimento não tem as cores do nosso mundo, onde os conflitos humanos não têm vez nesses outros lugares. Então o problema não é o problema do conflito na Terra. O problema é o conflito interno dos homens. O problema são as lutas internas que estão deixando de ser travadas, permitindo que as nossas imperfeições perturbem o nosso ambiente. Quando nós temos problemas de convívio no lar, quando temos problemas de convívio na comunidade, no nosso condomínio, não é porque alguém causa esta perturbação, é porque nós estamos vinculados por sintonia a este grupo de pessoas e juntos fazemos esse mundo de provas e expiações. Quando a nossa alma for uma alma regenerada, quando a nossa alma for uma alma feliz, nós habitaremos mundos regenerados, nós habitaremos mundos felizes. Há mundos onde a paz já se estabeleceu, porque esta paz foi antes cultivada em nós. Vamos pensar um pouco. Se nós fôssemos para o mundo dos espíritos ditosos, os espíritos puros, aqueles que vulgarmente chamamos de anjos, se nós tivéssemos a oportunidade de viver por pouco tempo nesses mundos, nós iríamos criar perturbações lá. Porque a gente ia começar a fazer fofoca de anjo. A gente ia fazer, olhar determinados comportamentos de um e outro e a gente não concordar. Tu já viu o que aquela pessoa fez? O que aquele anjo que se diz anjo? E aí a gente vai começar até mesmo a duvidar da escola daquele espírito, do gabarito daquele espírito. Por quê? Porque nós temos uma mente perturbada. Nós temos uma mente ainda viciada, viciosa, que a gente olha para os outros, quer achar defeito, mas que é um defeito que está dentro de nós para os outros. Então, nós iríamos causar uma perturbação lá, porque nós ainda somos espíritos perturbados. Por isso que Jesus toca no ponto central da questão em se tratando de paz, porque nós temos que fazer a paz em nós primeiro. Ela se dá a partir de nós. Então, Emmanuel nos diz, essa paz que Jesus nos traz sob a forma de uma espada, ela é um símbolo, o símbolo do conhecimento pela revelação divina. Quando a gente começa a compreender dentro de nós os ensinamentos deste Pai revelados por Jesus, a gente começa a estabelecer uma luta. E aí a espada como símbolo de uma luta, mas uma luta sem sangue. Uma luta de renovação, uma luta de troca de valores. Não esta paz exterior, mas a paz interior, que vive o Cristo dia após dia, 24 horas, nesta sequência de dias ao longo da nossa eternidade. Então, a espada simbólica do conhecimento pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento de si mesmo. Então, nós vamos
fazer conquista sobre nós mesmos. Algo que nós já não conseguíamos há 5 anos atrás, conseguimos agora. Ora, talvez eu não conseguia me calar para determinadas situações, eu trocava os pés pelas mãos, agora já consigo. Então, é a batalha que foi vencida sobre nós mesmos. É a paz que está se estabelecendo. Porque antes eu era motivo de conflito, agora eu sou objeto de apaziguamento. Porque eu não respondo a uma provocação. Eu não pago vale mais em algumas coisas, então eu começo a me dar conta. O que é isso? É a revelação divina como conhecimento humano, fazendo com que essa espada simbólica gere o aprimoramento de nós mesmos. Então, é esta batalha de aperfeiçoamento de si mesmo. E diz Emmanuel ainda mais, o mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Por quê? Porque se todos nós entendermos desta mensagem de Jesus, nós vamos criar no conjunto a redenção sobre a terra. Se nós apaziguarmos os nossos corações, se cada um de nós fizer este trabalho de entesourar a revelação divina dentro de nós, de elaborar esses conhecimentos no dia a dia na nossa prática, nós vamos criar a redenção humana. Porque se nós não tivermos mais ímpetos agressivos de dominação uns pelos outros, então imagine o que vai ser, em que cada um de nós está pensando o melhor para o outro. Não há nenhum ímpeto agressivo de poder, de eu disputar espaço, como a gente ainda observa em várias áreas do relacionamento humano. Nós nos encontramos nesse mundo ainda de provas e expiação, porque os nossos espíritos ainda são muito rebeldes. Rebeldes a esse ensinamento, aos ensinamentos que Jesus nos trouxe, revelando as leis de Deus. Quando nós criarmos este processo interno de apaziguamento, nós estabeleceremos a redenção humana sobre a terra. Desde o primeiro ensinamento do Cristo foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. Mas a gente se pergunta por que é tão difícil a gente iniciar esse processo de renovação. Porque há aquilo que nós chamamos de inércia. Porque a gente tende a manter um determinado movimento, um determinado costume. Quando a gente está num veículo, num carro, está andando com um carro, quando a gente freia, os corpos vão para frente, não é? Por quê? Porque nós estamos numa inércia, na inércia do movimento. Quando o carro freia, os corpos estão em movimento, eles tendem a permanecer em movimento. Então, por isso que dá aquele movimento do corpo. E se isso for brusco, e a gente tem a faixa aqui, o cinto de segurança, a gente pode até se machucar, tamanha a força e velocidade com que a gente se projeta para frente. Isso é inércia. Então, se nós estamos numa inércia da ociosidade, a gente tem dificuldade de ganhar esse movimento espiritual. Então, é por isso, porque a gente tem uma inércia e a gente precisa romper essa inércia. Então, esse trabalho não é um trabalho muito fácil, não é fácil. Ninguém disse que é fácil, mas ele é necessário. Tanto que a Joana de Ângeles, na obra Desperte, Seja Feliz, na lição número 16, que fala sobre essa questão da paz, ela diz o seguinte, que as nossas tentativas de mudança, de melhora, não passam de ensaios sem continuidade. As nossas tentativas de mudança não passam de ensaios sem continuidade. Então a gente faz um ensaio hoje, não dá continuidade. Logo em seguida a gente entra na inércia de aceitar a provocação, de devolver o desagravo, de agir daquela mesma forma, de se vingar, de dar o troco, e a gente tem dificuldade
dificuldade em agir com misericórdia, em perdoar, em exercer a humildade. Então ela diz assim, geralmente são ensaios sem continuidade. E o que a gente tem que se dar conta é isso. Porque quando Jesus fala da espada como símbolo, é porque não é fácil, é uma batalha, é uma luta diária, a todo instante, que vai exigir de nós reflexões permanentes. Por isso que nesse processo, a gente tem que nos envolver com determinadas particularidades das nossas ações e que isso seja objeto constante das nossas reflexões. O que eu quero dizer com isso? Que nós vamos identificar em cada um ponto que mereça ser modificado. E eu até sugiro dizer o seguinte, que quando a gente pegue uma dessas páginas para ler, Minutos de Sabedoria, Vida Feliz, do Evangelho, qualquer uma das obras de Emmanuel, a gente pega uma obra qualquer, abre e lê aquela página. Se nós percebermos daquela página, nós vamos tirar lições profundas. Melhor, penso eu, do que cada dia lermos uma página nova, é a gente se dedicar a aprender com o contexto daquela página. O que foi dito naquele ensinamento e que vai me ajudar a estabelecer um processo de luta através dessa espada simbólica para estabelecer em mim esta revelação divina. Porque naquela página pode ser que fale sobre a questão da humildade, do perdão, e eu vou me envolver com aquilo até eu conquistar vitórias significativas na conquista daquela virtude, no exercício efetivo da paz interior. Então eu sugeriria que nós pegássemos um ou outro tema que fosse foco da nossa vida. Quem sabe peguemos a arrogância. Será que é tão fácil assim a gente abrir mão da nossa arrogância? De nós estarmos sempre certos. Quando a gente dá opinião, a gente quer que a nossa opinião tenha foros de verdade. A gente entende que a melhor visão do mundo que temos é a nossa. E a gente quer passar para os outros esta verdade que a mim me convence. E nós somos arrogantes. Quanta arrogância a gente observa nas redes sociais, porque parece que nós estamos vivendo a pandemia das certezas. Todo mundo tem a sua certeza e acaba sendo extremamente arrogante uns com os outros. E nós não nos damos a oportunidade de aprender com o outro, porque nós somos arrogantes, orgulhosos. Não temos humildade de aprender, de ouvir, de olhar pelo viés do outro, de saber por que ele pensa dessa forma, com base em que dados ele chegou a essa conclusão, da gente ter a possibilidade de nós juntos fazermos um caminho melhor para todos, porque a arrogância vai estabelecendo caminhos diferentes e nós não vamos nos encontrar nunca. A ausência de arrogância, a humildade, vai fazer com que nós juntos nos demos as mãos e procuremos juntos o melhor caminho. Se nós errarmos, a gente vai voltar e corrigir, mas precisamos deixar a nossa arrogância. Este é o caminho para a paz. E a gente também pode deixar de lado as nossas queixas, porque muito do que nos move a nossa vida são as queixas. Queixa de tudo. A gente se queixa de quem hoje está no poder, daqui a pouco se queixa do outro também, se queixa do vizinho, se queixa dos pais, se queixa dos irmãos, se queixa da falta de dinheiro, se queixa do problema do Covid, a gente está se queixando de tudo.
Como se Deus não estabelecesse um roteiro de exercício para a nossa alma, onde as dificuldades representam oportunidades de experienciar um caminho diferente, de aprender algo novo, de estabelecer novos ideais, de vencermos a nós mesmos as nossas dificuldades. Então vejam, se nós pegarmos só esses 2 itens, a arrogância e a queixa, a gente vai ter muito tempo para trabalhar e a gente vai ter ideia da distância que nós estamos da paz, porque nós temos que nos livrar de vários lixos mentais, porque a gente não conquista a paz no meio dos entulhos. Então nós temos que tirar da nossa mente esses entulhos que pesam, que dificultam a nossa paz, e a gente vai estabelecendo na nossa mente esta paz fictícia, exterior, que gera apodrecimento da alma. Então nós temos que trabalhar pela paz que começa em nós. Por isso, para terminar, eu quero trazer aqui um vídeo de uma música para a gente tornar esse final mais leve e a gente entender os verdadeiros sinais da paz, caminhos da paz. Então, vamos a ele. Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz.
Pois bem, como vimos então, a paz do mundo começa em nós. Que possamos, a partir de hoje, começarmos esta verdadeira construção da paz, a partir dos valores internos, de amor, de fraternidade, e que nós tenhamos coragem de investir contra todas estas imperfeições ainda internas, para buscarmos este mundo de harmonia. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado mais uma vez por esse convívio e até uma próxima oportunidade.